Aleluia. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Deus é bom. Em todos os tempos. Em todos os tempos. Deus é bom. Aleluia. Pode tomar teu assento no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Agradecemos, queridos irmãos, pela vossa presença mais uma vez aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, Criador dos céus e da terra. Sejamos todos bem-vindos aqui neste lugar, amados. Não existe outro lugar no mundo melhor que a pessoa pode poder estar a não ser na casa de Deus, amados em Cristo Jesus. Só existe 3 lugares no mundo onde você estarás à vontade. Aleluia! Amém. O primeiro lugar é na casa de Deus. Aleluia! Amém. O segundo lugar é na minha casa. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. O segundo lugar é na tua casa. Aleluia! Onde você estarás à vontade. E o terceiro lugar é na minha casa. Aleluia! Então você ali estarás à vontade, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Só existe um lugar no mundo onde nós podemos estar à vontade. Amados, Deus seja louvado, Deus seja exaltado pelos dias que nós estamos aqui. Desde a semana passada, estamos aqui a falar da palavra de Deus. E nós tivemos um seminário que fala a respeito do obreiro ou do servo de Deus. Aleluia! Amém. Quantos se lembram do livro-chave que nós estamos a meditar nesses dias de hoje? Quantos se lembram do livro-chave? O livro-chave, qual é o livro? Romanos quê? Romanos 12, versículo 11. Aleluia! Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja mesmo louvado. Isso revela que os irmãos estão mesmo atentos com aquilo que nós estamos a aprender aqui na casa de Deus. Amados, sejamos bem-vindos na casa de Deus. Eu creio que não é fácil você abandonar a tua casa para poder estar aqui neste lugar tão humilde, tão simples, estar debaixo do sol para juntos podermos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Isso revela que verdadeiramente ainda nós amamos a Deus, ainda nós buscamos a Deus, ainda nós servimos ao Deus o todo, Criador dos céus e da terra. Quero agradecer à igreja, queridos e companheiros em Cristo Jesus, pelo convite que me deram na presença do nosso pastor Candier, que me formulou o convite para poder estar aqui no município do Lubito, na província do Benguela. Pastor, muito obrigado de todo o coração. Sempre estou de braços abertos para poder atender o convite da igreja. Aleluia. E eu aqui me sinto já em casa. Quando eu estou aqui, sou em casa, sou da família. Aleluia. Sou da família porque hoje nem a primeira vez, também nem a segunda vez, nem a terceira vez eu estar aqui no município do Lubito. Eu estou acompanhando a história dessa igreja e Deus seja louvado por isso. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, há muita saudação que vem da parte de lá dos irmãos, de lá da província do Ângulo. Os irmãos vos saúdem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha esposa também mandou a saudação à igreja que se encontra aqui na província do Lubito. Aleluia. Graças a Deus, amados. Ela queria tanto vir, aleluia. Mas, por causa de algumas atividades, ela não pode estar aqui. Mas eu creio que ainda um dia eu irei lhe trazer aqui no Lubito. Ela já vinha aqui uma vez, graças a Deus, 1 ou 2 vezes. Graças a Deus, já vim aqui no Lubito. Eu creio que alguns conhecem, outros não conhecem. Mas todavia, Deus seja louvado. E eu trarei de novo também, virei com meu filho missionário, que estará também aqui, aleluia. Eu sou casado, tenho 2 filhos, aleluia. Um se chama Emanuel e o outro se chama Eliezer, aleluia. Eliezer, são 2 filhos que eu tenho, aleluia. Aqui o Senhor ainda só me deu 12, aleluia. Então se vi 12, se vi 20, melhor ainda, aleluia. Porque Deus disse, multiplicar e encher que? A terra, aleluia. A terra tem que ficar cheia, aleluia. Queremos mais, né? Amém. Ou chega? Não. Chega, falta.
Não chega, né? Graças a Deus, ainda falta, pastor. Então, pastor, não pode ir aqui. Aleluia. Graças a Deus. Então a esposa mandou muitas saudações, só um monte de saudações lá da província do Ambo e Deus seja louvado. Graças a Deus, os irmãos, as irmãs já estão lá com muitas saudades, aleluia. Mas todavia, Deus seja louvado. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, muito obrigado pelo vosso carinho, pelo vosso apoio, pelo vosso amor. Vocês estão sempre dentro do meu coração, aleluia. Nós estamos a falar dos obreiros de Deus, obreiros aprovados. Quer dizer que a igreja é vasta. A igreja cristã são muitos, aleluia. Apesar que muitos estão a desistir, mas também ainda somos muitos, aleluia. Se você em Cabinda vai encontrar tua irmã em Cristo, se em Malange vai encontrar no Mochico, vai encontrar na Lunda Sul, na Lunda Norte. Há sítios que você vai encontrar, não assim um nível de cristão elevado como aqui no Lubito, como, por exemplo, existe somente, aqui em Angola só existem três províncias, poderíamos dizer quatro províncias, o evangelho ainda está no nível avançado. Aqui em Angola ainda não tem avivamento, aleluia. Nós ainda não experimentamos avivamento aqui em Angola. Estamos a lutar para trazer o avivamento aqui em Angola. Depois eu vou explicar por quê. Estamos a lutar para nós trazermos o avivamento aqui em Angola. E a luta do avivamento aqui em Angola está a contar com todos nós, aleluia. Está a contar com todos nós, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Amados, só existem 4 províncias em Angola que já experimentaram um pouquinho do avivamento, só um pouquinho, mas avivamento na totalidade não existe aqui em Angola. Que primeiro nós poderíamos dizer a província de Luanda, aleluia. Depois poderíamos dizer Benguela, poderíamos dizer Lubango, aleluia. Poderíamos dizer a província do Ambo, aleluia. São províncias que existem muitos cristãos, existe um número de cristãos elevado. Mas quando nós estivemos a falar da Lunda Sul, Lunda Norte, estivemos a falar de Mochico, Malange, Bié, estivemos a falar de Cabinda, podemos falar de outras províncias que fazem parte de Angola, amados em Cristo Jesus, ainda não experimentaram um pouco do evangelho genuíno. Por isso que nós estamos a falar do cristão, estamos a falar do obreiro, do servo de Deus, dos ministros, amados em Cristo Jesus. Quer dizer que entre toda a parte do mundo que existe sobre a face da terra, Deus escolheu você para poder fazer alguma coisa na face da terra. Não diga, eu sou criança, não diga, eu sou pequeno. Deus escolheu você para poder fazer alguma coisa na face da terra. Eu quero te dizer que a vida é feita de história. Cada um de nós tem que deixar uma história aqui na face da terra. Aleluia. Quantos estão preparados para deixar a sua história aqui na terra? E nessa igreja onde nós estamos, quantos vão deixar a sua história e um bom legado? Aleluia. Eu creio que eu vou deixar, aleluia. Vou deixar uma boa história para Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amados, vamos lá ver o que a Bíblia diz no livro de Romanos. No livro de Romanos, amados em Cristo Jesus, Romanos, que é o livro que nós estamos a meditar nesses dias. Aleluia. Amém. Romanos capítulo número 12, versículo número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagaroso, mas sejais fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amados, vamos lá ver o que a palavra de Deus nos descreve no livro de Éfesos. Vamos lá ver Éfesos, no seu capítulo número 6, queridos e companheiros em Cristo Jesus. A palavra de Deus no livro de Éfesos, no capítulo número 6, versículo número 10, diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias seladas do diabo, porque não temos que lutar
contra a carne e o sangue. Aleluia. Fala comigo, sangue. Sangue. Os irmãos estão aqui. Amém. Os irmãos estão aqui. Amém. As irmãs, mamãe Verô, estás aqui, mamãe Verô, estás aqui. Aleluia. Mexe na mão para mim ver se estás aqui. Aleluia. Porque há pessoas que só estão aqui a carne deles. O espírito está onde? Está distante, está lá fora. Aleluia. Então vamos estar todos aqui. Aleluia. No versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isto, ficarás firme. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, vamos orar? Oremos. Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, meu Pai, a Ti rendemos graças, Senhor Jeová. Espírito Santo de Deus, por favor, nós pedimos a Tua presença, ó Deus amado, Senhor, neste lugar, Rei da Glória. Meu Pai, se houver alguém que está enfermo, Senhor, derrama a Tua cura no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, meu Pai. Se for para poder salvar, se for para poder libertar, se for para poder curar, transformar a vida, Pai querido, Senhor, transforma no dia de hoje. Se for para batizar com os dons espirituais, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor Jeová. Vai fazendo, meu Pai, a Tua vontade neste lugar, nas nossas vidas. E no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Amados, nós lemos a palavra de Deus. Os dois livros que nós lemos é um livro escrito por um certo homem chamado Paulo. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, lá no livro de Romanos que nós lemos, no capítulo número 12, versículo número 11, a Bíblia nos narra, a Bíblia nos fala que nós não devemos ser vagarosos no que? Na obra do Senhor. Não devemos trabalhar relaxadamente, não devemos trabalhar com lentidão, não devemos trabalhar com lentidão na obra do Senhor. A Bíblia está nos dizer que todos aqueles que são crentes, todos aqueles que são filhos de Deus, precisam de deixar a lentidão no outro lado. Queridos e companheiros, amados em Cristo Jesus, o livro de Éfesos, no seu capítulo número 6, no versículo número 10 em diante, a Bíblia também começa a descrever, queridos e companheiros em Cristo Jesus, que amados em Cristo Jesus, que nós devemos se revestir de todas as armaduras de Deus. Precisamos estar revestidos de todas as armaduras de Deus. Quer dizer que a palavra de Deus está nos mostrando, desde o momento que você se converteu, desde o momento que você aceitou Jesus como único, suficiente Salvador da tua vida, você precisa estar revestido de Deus, precisa de estar revestido de Deus, precisa de estar revestido de Deus, precisa de estar revestido de Deus. Por isso que a palavra de Deus descreve: revestivos de todas as armaduras de Deus, revestivos de todas as armaduras de Deus. Deus está nos dizendo que precisamos estar revestidos de todas as armaduras de Deus, queridos e companheiros em Cristo Jesus, porque desde o momento que nós entramos na fé cristã, desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo Nazareno, Criador dos céus e da terra, mas em Cristo Jesus nós precisamos entender que nós entramos numa guerra, entramos numa batalha. Aleluia! Amém. Nós entramos numa batalha, entramos numa guerra espiritual. Nós entramos numa guerra espiritual. Por isso que a palavra de Deus está nos dizer que a Bíblia está nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, amados em Cristo Jesus. Quer dizer que a Bíblia está nos dizer assim: amados irmãos, não sejais invejosos, não inveja o teu irmão, não inveja o teu próximo. Aleluia! Amém. Os irmãos estão a entender? Amém.
A Bíblia está dizendo que não devemos lutar contra a carne, nem contra o sangue. Quer dizer que a Bíblia está nos dizendo assim: não podes invejar, não podes conspirar, não podes murmurar, não podes cobiçar, não podes matar o teu irmão. Queridos e companheiros, é isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer. A Bíblia está nos dizendo assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, amados em Cristo Jesus. Há pessoas que lutam contra a carne e há pessoas que lutam contra o sangue. De que forma, pastor? Existem pessoas, amados em Cristo Jesus, existem pessoas que ainda vão na igreja, amados em Cristo Jesus, eles têm medo de demônio, têm medo de bruxo, têm medo de feiticeiros, amados em Cristo Jesus. Quando na casa deles vê um gato, aleluia, ele pega sal e atira o sal em cima do teto, para o gato fazer o quê? Para o gato fugir. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, há pessoas que ainda vão mais além, quando na casa dele declarar diversas palavras, dizendo: eu não te conheço. Faz muita confusão na madrugada, faz muito barulho na madrugada. Queridos e companheiros, só que a palavra de Deus está nos dizendo assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, não é necessário quando, quer dizer que a Bíblia está nos mostrando assim, está nos dizendo assim, que quando vir um bruxo na tua casa, você não é necessário lançar palavras negativas a este bruxo. Você não é necessário quando vir um gato preto ou um gato branco voar na tua casa. Queridos e companheiros, não é necessário, queridos e companheiros em Cristo Jesus, você pegar sal, aleluia, porque você vai acabar o sal da cozinha, aleluia. Amém. Você vai acabar o teu sal, queridos e companheiros em Cristo Jesus, aleluia. Você vai pegar o teu sal, vai atirar no teto, o teto vai enferrujar, amanhã vai atirar mais sal, amanhã vai atirar mais sal. E há pessoas que ainda vão mais a fundo, vão mais a fundo, queridos, porque eles aprenderam assim com os seus antepassados. Quando você tiver a sonhar mal, você pega uma vassoura, mete na porta, pegas um espelho também, mete na porta, pegas uma banheira com água também, mete na porta. Quer dizer que isso será um sinal com que o bruxo não poderá vir na tua casa. Quer dizer que, amados em Cristo Jesus, nós estamos ainda nesta posição, quer dizer que nós estamos a lutar de forma errada, queridos e companheiros em Cristo Jesus. A única forma de nós lutarmos contra todo o principado, contra todo o trono, contra toda a potestade, contra toda a exército celestial, contra todos os espíritos malignos que se levantam contra nossas vidas, a única forma é a palavra de Deus, a única forma é o joelho dobrado, a única forma, queridos e companheiros, é nós dobrar o nosso joelho e diante da presença de Deus dizendo: Satanás, sai da minha casa, feiticeiro, sai da minha casa, é no nome do Senhor Jesus, o fogo de Deus vos queima hoje. A única forma de nós lutar contra os principados, esta forma, não existe outra forma, queridos e companheiros. Eu quero vos passar um testemunho, amados em Cristo Jesus. Noutra altura, quando eu estava a trabalhar lá na igreja, lá no município do Caxiungo, os irmãos são lá testemunho, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Eu me lembro que, amados em Cristo Jesus, eu estava em fase de muita oração, queridos e companheiros, e em fase de muita consagração, amados em Cristo Jesus. Pessoas se levantaram para poder destruir a minha vida. Satanás tentou no espírito, não conseguiu no espírito. E a bruxa se manifestou na carne, amados em Cristo Jesus. E nós fazemos um desafio como a feiticeira, aleluia. Amém. Nós fazemos um desafio como a feiticeira. Ela disse: se você continuar aqui nesse espaço, você orar, clamar o nome do Senhor Jesus, então até amanhã, só tens até amanhã, você irá de morrer, só tens até amanhã, você irá de abandonar a terra. Eu disse: tá bom, vamos ver quem é que o Deus dele é mais forte, vamos ver quem é que o Deus dele é o todo-poderoso, nós vamos ver quem é o Deus dele é soberano, tá bom? Se essa é a tua palavra que tu estás a dizer, não, se eu continuar na fé em Cristo Jesus, e ela foi dizendo assim: pastor, não duvida comigo, por quê? Porque eu sou quimbandeiro, eu sou curandeiro, eu sou santa, e na minha casa já vieram muitos pastores que fizeram consulta. Eu já consagrei muitos pastores, já consagrei pastor da Adventista, já consagrei pastor da IECA, já consagrei pastor da Metodista, já consagrei diversos pastores, já consagrei padres aqui neste município. Pessoas já vieram aqui para poder banhar. E disse assim: tá bom, essas pessoas já vieram aqui, aleluia, essas são pessoas erradas, mas eu quero te dizer, minha vizinha, você hoje se encontrou com pessoas erradas, você hoje está metido com pessoas erradas, você hoje está metida com pessoas erradas. Ela disse: tá bom,
bom, então vamos ver quem vai resistir no dia de hoje. Queridos e companheiros, a história descreve, e eu declarei uma palavra, fui diante da presença de Deus, e eu meditei na palavra de Deus no livro de 1 Samuel, queridos e companheiros em Cristo Jesus, ou talvez poderia falar o livro de Reis. Eu vi lá na palavra de Deus, existia uma mensagem muito poderosa, queridos e companheiros, quando Davi se levanta, amados em Cristo Jesus, para poder desafiar com o filisteu, para poder fazer um desafio com o filisteu, queridos e companheiros. A história descreve que Davi, ele disse diante aos filisteus, dizendo: quem é esse circunciso filisteu para poder desafiar contra o exército de Deus vivo? Eu disse: tá bom, então veremos quem verdadeiramente é servo de Deus, quem verdadeiramente é filho de Deus. Você está enganada, já viste muitos pastores virem aqui na tua casa fazendo tradição, mas eu quero te dizer que eu sou diferente, sou servo de Deus. Você está metida com servo de Deus, querido. Foi acontecendo lá pela madrugada, a madrugada foi chegando, foi acontecendo lá por volta das 20, aleluia. Eu estava descansando na minha casa, 20 horas, a hora foi passando, foi batendo 21 horas, foi batendo 22 horas, amados em Cristo Jesus. Quando bateu 23 horas da noite, amados em Cristo Jesus, eu estava recebendo um telefonema vindo em direção daquela senhora, amados em Cristo Jesus, e ela dizendo, e era a filha dela dizendo: pastor, por favor, ora só pela vida da minha mãe, porque a minha mãe está a morrer, pastor. Ora só pela vida da minha mãe, porque a minha mãe está esgotando, está acabando a vida, está terminando a vida, pastor, por favor, perdoa minha mãe. Pastor disse: tá bom, eu ainda não vou perdoar a tua mãe, é necessário que a tua mãe, ela reconheça que existe um Deus, o Todo-Poderoso, existe um Deus, o Todo-Santo, existe um Deus, o Todo-Poderoso, existe um Deus que está acima de todos os feiticeiros que existem na face da terra. Eu quero te dizer que eu não irei lá, não irei na casa da tua mãe. Se a tua mãe morrer, que morra. Ela começou a chorar no telefone dizendo: pastor, por favor, a minha mãe é tudo que eu tenho, pastor, por favor, permita só que a minha mãe possa viver. Eu sou tão jovem, pastor, por favor. Eu disse: tá bom, então se é isso que você quer, queridos e companheiros, eu então não vou lá, eu não vou orar com ela. Eu vou ligar para um obreiro, e o obreiro irá lá para poder orar com a tua mãe. Queridos e companheiros, 23 horas, eu ligo para obreiros amados em Cristo Jesus. Aleluia! Amém! Os irmãos estão a entender? Amém! Eu ligo para o obreiro lá por volta das 23 horas e alguns minutos, dizendo: deve aquela senhora lá que a filha dela, não vou citar aqui o nome, aleluia. Amém. Talvez eu possa citar o nome do obreiro, para não ferir sensibilidade desta pessoa. Eu não vou citar o nome, aleluia. Amém. Deve aquela senhora lá que fez um escândalo na igreja, havia feito confusão. Ela hoje ligou para mim pedindo para que nós venhamos ir lá para poder orar com ela. Será que você pode ir lá? Porque eu não irei lá, não quero mais olhar para a cara daquela senhora, não quero ainda ir lá. E graças a Deus o obreiro atendeu a minha ligação. Ele disse: tá bom, pastor, eu vou ir lá, sei que estão de vida ou morto, então vou ir lá. Amados em Cristo Jesus, o obreiro foi lá e orou pela vida daquela senhora. Amados, a senhora voltou novamente ao mundo dos vivos. Aleluia. Amém. Voltou novamente a viver. Aleluia. Amém. Voltou novamente a viver. E aquela senhora reconheceram que somente o Senhor é Deus. Somente elas reconheceram que somente o Senhor é Deus. Aleluia. Amados em Cristo Jesus, pela manhã, amados em Cristo Jesus, a primeira coisa, amados em Cristo Jesus, que aconteceu na minha vida, quando eu estava passando pela rua, amados em Cristo Jesus, e a filha daquela senhora dizendo: pastor, por favor, vamos em minha casa, minha mãe está te chamando, quer te pedir desculpa, quer te pedir perdão, está tão arrependida, aleluia. Eu disse: tá bom, já que quer me pedir desculpa, quer me pedir perdão, vou para lá. Amados, eu me coloquei no mesmo caminho com essa serva, amados em Cristo Jesus. Eu fui na casa daquela senhora, que bandeira, encontrando o altar dela de Satanás, aleluia, encontrando o altar, o ritual que ela fazia diabólico, queridos e companheiros, e ela foi dizendo assim: pastor, por favor, pastor, me perdoa, eu reconheço que verdadeiramente tu és servo de Deus, tu és diferente entre todos os pastores que eu já vi, entre todos os pastores que eu já conheci, que já passaram aqui, pastor. Eu vi que contigo não dá para poder se meter, pastor. Eu entrego a minha vida também ao Senhor Jesus Cristo, pastor. A minha casa vamos fazer também uma casa de oração. A minha casa também vamos fazer uma casa
se tornou hoje uma das células da igreja, amados em Cristo Jesus. E os filhos deles se converteram, muitas vidas se converteram, foram alcançadas, queridos e companheiros, por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho de Deus, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que todos aqueles que têm Deus e todos aqueles que têm Jesus como único, suficiente Salvador das suas vidas, não devem temer bruxo, não devem temer feiticeiro, queridos e companheiros, porque eu quero te dizer que aquele que está conosco é maior que Satanás, é maior que o demônio, é maior que o feiticeiro. Eu quero te dizer que aquele que está conosco, aleluia, podem meter tela na porta, aleluia, nós vamos passar por cima da tela, podem meter buquete na porta, nós vamos passar por cima do buquete, podem meter mina tradicional na porta, nós vamos passar por cima da mina tradicional, nada irá de nos acontecer, porque a palavra de Deus fala, contra Jacó não vale encantamento, nem tampouco adivinhação. Contra o ungido de Deus não vale encantamento, nem tampouco adivinhação. Amados, deixa eu vos contar mais uma outra história. Aleluia. Amém. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, noutra altura eu estava novamente a um determinado lugar. Aleluia. E eu estava num aposento. É aquela, quando alguém missionário vai numa religião e aluga um quarto. Aleluia. Eu aluguei um quarto, graças a Deus. E estava a viver lá, queridos e companheiros. Vinha de repente um catequista dizendo: pastor, tu estás a nos incomodar, o teu tempo de estar aqui já terminou. Amados, quem determina o meu tempo de estar num determinado sítio não é homem. Quem determina o meu tempo de estar num determinado sítio é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. E ele vem dizendo assim: pastor, eu várias vezes já vi para poder te visitar, para poder vir falar contigo. Nunca consegui, porque sempre quando eu vinha, encontrava tal aí na porta, encontrava minas tradicional na porta, e eu não tinha como me chegar para ter encontro contigo, pastor. Mas como é que o pastor sempre de manhã estou ali, vê tá passar, o pé do pastor não está inflamado, o pé de vejo de manhã o pastor está a voltar, está aí nas suas atividades, vejo mais de novo o pastor, está a entrar novamente, está a abrir a porta, está a acordar, está a fazer isso, está a orar, mas o que? Qual é o Deus que você adora, pastor? Continua a adorar o Deus que você adorou. Ele disse assim: tá bom, eu tenho que continuar a adorar o Deus que eu adoro. Por quê? Porque ainda que você colocarem mais de 20 telas na minha porta, você sempre me verá ou passar de um lugar para outro, porque eu tenho Deus, o Todo-Poderoso. Não importa quantas minas tradicional você colocar na minha porta, não importa quantas maldições você pode lançar contra a minha vida, eu tenho Deus, o Todo-Poderoso. Eu quero te dizer que nós, nesta tarde, viemos falar do Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele disse: revestimos de todas as armaduras de Deus. Deus nos disse: devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus, sim. Por quê? Porque não devemos lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e tronos e potestade, contra toda a exército celestial, contra toda a exército celestial. Quer dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e tronos. E essa luta, aleluia, é baseada na oração. Essa luta se vence com oração. Essa luta é vencida pela oração e pela palavra de Deus. Eu quero te dizer que nesta manhã, não importa quanta maldição lançaram na tua vida, não importa quanto ritual Satanás fez a favor da tua vida, eu quero te dizer que hoje Deus está aqui para poder desfazer toda a obra de Satanás, toda a obra das trevas levantada contra a tua vida, toda a maldição levantada contra a tua vida não irá de permanecer neste ano. Neste ano, aleluia, você vai entrar com a vitória, amados em Cristo Jesus. Este ano será um ano de bênção sobre a tua vida. Amém. Os espíritos dos antepassados, as maldições dos antepassados, queridos e companheiros em Cristo Jesus, nós precisamos desfazer todas as obras de Satanás e todas as obras, todos os espíritos dos antepassados que se levantam contra a nossa vida, amados. Eu quero te dizer que todo pacto que nossos antepassados fizeram, que nossos líderes fizeram, queridos e companheiros em Cristo Jesus, todas essas maldições não vai prevalecer contra a tua vida se você permanecer no caminho de Deus, se você permanecer na obra de Deus, se você permanecer no cristianismo, se você permanecer no evangelho da verdade, se você permanecer no evangelho genuíno. Todo encantamento lançado
lançado contra a tua vida não vai prosperar. Todo altar construído, aleluia, eu quero te dizer, nós que temos Deus, nós que temos o Todo-Poderoso, podem levar nossas fotografias no Quimbanda, as nossas fotografias lá nos Quimbanda vai queimar. Podem levar o nosso nome lá nos Quimbanda, o nosso nome lá nos Quimbanda vai apagar. Podem levar o nosso calçado lá nos Quimbanda, o nosso calçado lá no Quimbanda vai queimar. Podem levar, mas em Cristo Jesus, o teu fio de cabelo no Quimbanda. Podem levar, querido, a tua roupa no Quimbanda. O Quimbanda vai dizer, aleluia, essa roupa tira daqui, esta roupa tem fogo, esta roupa está me queimar, porque a roupa do ungido de Deus é a roupa da filha e do filho de Deus. Amém. Contra o filho de Deus não há nenhum encantamento, nem adivinhação. Amados, você está no bom caminho. Você está na igreja certa, estás no caminho certo, queridos. É somente você permanecer neste caminho, não desistir. Você precisa de entender que, querido, nesta jornada haverá momentos talvez difíceis, que pessoas vão se levantar contra a tua vida para poder te destruir. Pessoas vão se levantar contra a tua vida para poder te arruinar. Vão se levantar pessoas para trazer calúnia, para poder trazer fofoca, para poder trazer defamação contra a tua vida. Você precisa entender que quem te colocou aqui neste lugar não foi homem algum. Quem te salvou não foi homem algum, não foi pastor, não foi irmão. Ele simplesmente foi instrumento usado por Deus para poder te anunciar a palavra de Deus. Quem te salvou, quem te converteu, quem te libertou, quem te curou é o Deus, o Todo-Poderoso. Então você não pode desistir da igreja porque o irmão me falou, porque o irmão me fofocou. Não pode desistir da igreja porque o irmão falou mal de ti, porque o irmão não te convidou. Eu quero te dizer que, querido, é tempo de nós sermos adultos, é tempo de nós pensar como adulto, dizendo, o Deus Todo-Poderoso, Ele me chamou, Ele me elegeu, então vou permanecer aqui. Aqui ninguém me tira, porque é Deus que me colocou aqui neste lugar. Amém. Porque há pessoas que desistem da jornada por causa dos irmãos, por causa do pastor. Amados, eu quero te dizer que o pastor é simplesmente um vaso, um instrumento usado por Deus para poder te levar até o caminho da salvação. Não desista da igreja, não faça como muitos. Ainda nós lemos no livro de Hebreus, no dia de ontem, queridos e companheiros, nós aprendemos que não devemos desistir da igreja, da casa de Deus não devemos abandonar. A casa de Deus, como é costume de muitos. Muitos, quando vejam que a coisa está se a balançar, eles desistem da igreja, desistem da visão, desistem da chamada, desistem do propósito. Eu quero te dizer que, querido, não é tempo de nós desistir, é tempo de nós avançar, é tempo de nós fazer as coisas acontecer, querido. Eu quero te dizer que, amados em Cristo Jesus, Deus está a contar contigo nessa jornada para poder orar com o endemoniado. Deus está a contar contigo nessa jornada para poder orar com os doentes, para poder curar os enfermos, conforme está escrito na palavra de Deus. Em meu nome pegarão os enfermos e os enfermos curarão. Em meu nome falarão noutra língua. Em meu nome irão de profetizar. Foi Deus que escreveu essas palavras. Quer dizer que esse dom é dado a todos aqueles que aceitaram o nome do Senhor Jesus. Por isso que lá em Marco fala, todo aquele que crê e for batizado, ele será salvo. E Marco vem começando a dizer que em nome do Senhor Jesus nós iremos de expulsar todo demônio, iremos de pisar na cabeça da serpente, iremos de pisar todo demônio, tudo quanto se levanta contra a nossa vida. Eu quero te dizer que com Deus não há homem da noite, não há demônio, não há principado, não há trono, não há nenhum feiticeiro que resista à presença de Deus, o Todo-Poderoso. Quando a nossa vida estiver difícil, quando a nossa vida estiver mal, querido, nós precisamos voltar na oração, precisamos voltar na meditação da palavra de Deus, para que nós, amados em Cristo Jesus, venhamos vencer todas as armaduras de Satanás, todo o laço de Satanás, todo o principado, tudo quanto se levanta para poder destruir as nossas vidas. Nós iremos de vencer com a palavra de Deus, iremos de vencer com a oração. Somente oração. Amados, não existe outro poder que vence a oração. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, amados, existem pessoas que ainda estão a sofrer, existem pessoas ainda que estão a padecer na face da terra, que precisam da oração do santo, precisam
do sacrifício do santo. Amém. Precisam do sacrifício do homem de Deus, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Amados, a igreja sem obreiro não avança. Nós estamos a falar de obreiro, estamos a falar de obra, estamos a falar que a seara é tão grande, é necessário ser feito. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, como pós os doentes serão curados, como pós as pessoas serão libertas. Queridos e companheiros, o reino de Deus está sendo derrotado. Nós precisamos entender que nós entramos numa batalha, nós entramos em guerra, precisamos derrotar Satanás, precisamos vencer Satanás, precisamos vencer tudo quanto se levanta contra nossas vidas, querido. O mundo das trevas está a brincar com as pessoas que estão distantes da presença de Deus. Queridos companheiros em Cristo Jesus, eu me lembro que foi no domingo, eu estava num culto. Quando o culto terminou, a igreja de repente ficou tão agitada, queridos e companheiros. A igreja ficou tão cheia, quer dizer que todo o município vinha na igreja para poder ver o que estava acontecendo, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Por quê? Porque um certo rapaz, que na altura tinha 14 anos de idade, lhe transformaram a cabeça dele em cabeça de boi. Aleluia! Amém. Lhe transformaram em cabeça de boi. Um rapaz de 14 anos, queridos e companheiros, a cabeça saiu chifre de boi. Você consegue entender isso? Você consegue ver como é que as pessoas estão sofrendo no mundo das trevas por causa de Satanás? O rapaz lhe transformaram em cabeça de boi, pastor. A cabeça ficou em chifre de boi. Levaram lá nos sobas para este rapaz ser curado, queridos e companheiros. Os sobas pediram grade de gasosa, pediram também boi, pediram diversas coisas para poderem fazer a cabeça daquele rapaz voltar para voltar no normal, conforme era antigamente. Vê, queridos, por causa de 250, vê conforme os homens são maus, por causa de 250 kwanza, aquele rapaz, a cabeça dele se transformou em cabeça de boi. Aleluia. Amém. Não sei se ainda temos tempo, pastor. Estamos ainda. Aleluia. Por causa de 200 kwanza, o rapaz lhe tornaram em cabeça de boi, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Eles haviam roubado naquela altura um cágado. Aleluia. Pegaram um cágado e foram vender, queridos e companheiros em Cristo Jesus. Pegaram aquele cágado e venderam por aí 600 kwanza. E eles eram 3 pessoas. Venderam o cágado 600 kwanza. E se dividiram 200 cada um deles. Agora, um dos rapazes, queridos e companheiros, só que aquele cágado era o feitiço do Senhor. Era o feitiço do Senhor, queridos e companheiros em Cristo Jesus. E, sendo o feitiço daquele senhor, aquele senhor ficou revoltado contra os meninos que haviam roubado naquela altura aquele cágado, queridos e companheiros. E o Senhor fez ali a sua magia, o seu ritual, tornou a cabeça do menino a se transformar em cabeça de boi. Saiu chifre na cabeça do menino. E levaram lá no soba para que o menino pudesse voltar no normal, queridos. Vê conforme pessoas estão sofrendo, pessoas estão sendo amaldiçoadas por uma simples palavra. Queridos e companheiros, levaram no soba e os sobas fizeram o seu ritual para o menino voltar no normal. E a história descreve que o menino não voltou no seu normal, continuou da mesma forma que o Senhor havia feito. Por quê? Porque quero dizer que o mundo espiritual é por nível. Se aquele que te fez o mal, te meteu tala, te fez com que você tivesse na condição que você se encontra, se for maior que aquele que vai te curar, queridos e companheiros em Cristo Jesus, quer dizer que você não serás curado. Você não irá de voltar no normal. Reuniram todos os sobas, toda umbala, todo o jango. Mesmo assim, aquele menino não foi liberto desta praga, desta maldição. Queridos e companheiros, então, eles ouviram que existe uma igreja, um lugar de oração, queridos. Naquela altura a igreja era tão pequena, era um espacozito, e também cultuávamos assim no sol, conforme estamos a cultuar. No dia de hoje, amarrávamos naquela altura panos em cima, queridos e companheiros. De repente nós vimos que a igreja ficou tão cheia, ficou cheia.
De repente ficou muita gente, outros lá fora, seguiram o menino, queridos, porque todo mundo queria ver o que estava acontecendo, amados em Cristo Jesus. Aquilo foi no domingo, queridos e companheiros, nós estávamos na reta final do culto, terminamos o culto e mandamos a família entrar com aquele menino, queridos e companheiros, e ela foi explicando conforme aconteceu a história, amados em Cristo Jesus. Nós dizemos, tá bom, você crê que Deus possa fazer milagre na vida do teu filho? Ela disse, sim, creio, pastor. Você crê que Deus vai curar o teu filho? Sim, creio, pastor. O que eu quero mesmo é só que o meu filho volta do jeito que ele era antes, pastor, porque já andamos em muitos sítios para ele poder ser curado. Queridos e companheiros, nós ali fizemos uma oração, entramos numa corrente de oração com o menino, queridos, oramos, pedimos ao Deus, o Todo-Poderoso, coisa que os sobas, os que mandeiros conseguiram, vieram diante dos homens de Deus, vieram diante dos servos de Deus. Nós oramos a Deus e declaramos palavra com fé, queridos e companheiros. A cabeça daquele menino voltou no normal conforme ele era antigamente. Quero te dizer que, querido, todos nós que temos Jesus como único, suficiente Salvador das nossas vidas, Deus derramou um poder sobre as nossas vidas. Existe um poder e autoridade que vai além do poder dos sobras, que vai além do poder dos que mandaram, que vai além do poder dos satanistas, dos iluminantes. O poder que o crente, o poder que o homem de Deus tem é tão poderoso, querido. Se a palavra de Deus fala, sujeitamos a Deus e resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós, conforme está escrito na palavra de Deus. Se o diabo sai da frente, os demônios saem da frente. Quem são os bruxos diante do servo de Deus? Quem são os que mandaram? Quem são os sobas diante daquele que é o ungido de Deus? Nós somos ungidos de Deus, nós somos homens de Deus aqui na face da terra. Não precisamos viver cabisbaixo, não precisamos viver uma vida de tristeza, uma vida de amargura. Eu quero dizer, crente, você é vencedor, você é filha de Deus, você é serva de Deus. Aleluia. Você é filha de Deus, você é serva de Deus, irmão. Chega de tristeza, não viva triste. Você está aqui na face da terra para poder dar solução na vida de muitas pessoas que estão distantes da presença de Deus. Aleluia. Amém. Se coloque em pé no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amados, Glória a Jesus. Ele nos dado todo o poder e autoridade. Deus nos deu todo o poder e autoridade, queridos. O poder que Deus nos deu vai além do que a nossa imaginação. O poder que Deus derramou sobre as nossas vidas não se compara com o poder das trevas. Por isso que lá no livro que nós lemos, a Bíblia fala: revestivos de todas a armadura de Deus. Revestivos de todas a armadura de Deus, porque devemos lutar contra os principados e tronos e potestade. Queridos e companheiros em Cristo Jesus, a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é falar mal do irmão, a nossa luta não é falar mal do nosso próximo. A nossa luta é ajudar o irmão. A nossa luta é ajudar o nosso próximo. Caminhar para o reino de Deus. Caminhar, queridos e companheiros. Se o irmão está fraco na igreja, não veio na igreja, hoje você vai lá lhe fazer uma visita dizendo: irmão, levanta, eu estou aqui para poder te ajudar. Irmão, levanta, eu estou aqui para podermos caminhar junto. Eu estou aqui, irmão, para junto podermos subir lá no reino dos céus. Eu quero te dizer que, querido, Deus derramou um poder extraordinário sobre as nossas vidas. Deus derramou um poder, queridos, sobre as nossas vidas. É somente você crer, é somente você aceitar. Você está acima entre todos os demônios, Deus acima de todos os demônios. Deus derramou poder e autoridade sobre a tua vida. Você tem valor, não se desvaloriza, querido, não se despreza, não viva cabisbaixo, querido, dizendo: não, eu não estudei a minha vida, não vou avançar, eu não sei fazer isso, eu não sei ler, eu não sei escrever, não sou necessitado, eu não terminei o médio, a minha vida não vai avançar. Eu quero te dizer que a tua vida vai avançar, não importa a maldição, não importa as palavras que as pessoas declaram sobre a tua vida. Eu quero te dizer que o Deus que você serve é maior que todas as dificuldades. O Deus que nós adoramos é maior que os estudos. Vê Pedro aonde Deus foi lhe tirar, queridos. Pedro, Deus foi lhe tirar no lugar mais desprezado entre os homens.
Lugar da pesca, querido. Apareceu Paulo, doutor. Apareceu, queridos e companheiros. Apareceu Mateus, cobrador de imposto. Apareceu pessoa iletrada. Apareceu Estevão, queridos e companheiros. Mas amados em Cristo Jesus, aquele que era o analfabeto, Deus falou com ele dizendo: e tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei na igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu quero te dizer que nesta tarde as portas do inferno não irão te prevalecer na tua vida. As portas do inferno não irão te prevalecer na tua casa. As portas do inferno não irão te prevalecer. Não irão te prevalecer. O inferno e o feiticeiro não irão te prevalecer. Não importa a maldição, não importa a praga, não importa as palavras que você anda a ouvir, dizendo que você não vai ser nada. Eu quero te dizer que nesta tarde Deus está te dizendo que vai ser sim. Talvez você já recebeu palavra dizendo: você não vai casar, você não vai além. Eu quero te dizer que nesta tarde Deus está falando contigo. Deus talvez esteja a falar com uma pessoa que está passando em momentos difíceis na sua vida. Há pessoas que talvez disseram que a tua doença não tem cura, assim conforme aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus fala, aleluia, ela rodou todos os médicos do mundo inteiro para poder alcançar a cura. E a Bíblia fala que ela não encontrou a cura, mas certa vez ela ouviu falar de Jesus. Ela disse: se somente eu tocar nas horas das suas vestes, eu serei curada. E a palavra de Deus fala, e ela tocou nas horas das vestes de Jesus e foi curada. Eu quero te dizer que a tua vida tem cura sim, a tua vida tem solução sim, a tua vida vai avançar sim, a tua vida vai andar. O templo de Deus irá de avançar, essa igreja irá de avançar. Querendo Satanás ou não, ninguém luta, ninguém para a obra de Deus. Ninguém para a obra de Deus. A Bíblia fala que o justo pode cair 7 vezes, mas mesmo assim irá de se levantar. O justo pode cair 7 vezes, mas mesmo assim irá de permanecer. Ele irá de se levantar. Não importa os momentos difíceis que você estás atravessando na tua casa. Talvez pessoas te dizendo, aleluia, você é crente por quê? Que vestes assim? Você é crente por quê? Estás assim? Eu quero te dizer que, querido, Jesus Cristo me disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não somos desta terra, nós somos do céu. Glória! Glória! Estamos de passagem aqui. Estamos de passagem nesta terra. Estamos de passagem nesta terra. Estamos de caminho nesta terra. A nossa caminhada é longa. A nossa jornada é longa, mas nós cremos na salvação. Nós cremos, aleluia, nós cremos no Deus, o Todo-Poderoso, aquele que me fez uma promessa, que disse: crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se vou, não teria dito que vamos preparar lugar. Nós temos um lugar no céu, temos um lugar no céu. Iremos de pisar em rua de ouro. Iremos de pisar em lua de ouro, queridos. Não desista. Não é tempo de desistir. Avança. Não desista de cantar no coral. Não desista de adorar ao Senhor. Não desista da igreja. Não desista de ser obreiro. Não desista de servir. Eu quero te dizer que aqui eu sou o começo. A nossa história não vai findar aqui. Eu quero te dizer que, querido, nós vamos edificar esse templo, mas aqui só será o começo. A nossa história não termina por aqui. A nossa história não fundou por aqui. Podem te dizer, aleluia, está envelhecendo a casa de mãe, está envelhecendo a casa do pai, não está casado, não está conseguindo emprego. Eu quero te dizer que a tua história não terminou. A tua história ainda não terminou por aqui. Na casa da mãe é só começo, é só um pontapé de saída para você ir no teu palácio, para você ir na tua casa. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Jeová, abençoa a tua igreja, Senhor nosso Deus, abençoa a tua igreja, Deus. Toca em cada vida, toca em cada alma, Jeová. Toca em cada vida, Senhor. Toca em cada vida, Senhor, Jeová. Toca em cada vida, toca nesta vida, Jeová. Abençoa esta vida, visita esta vida, Jeová.
E no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo Nazareno, toca nesta vida, Deus. Toca nesta vida, Deus. Batiza esta vida. Visita esta vida, Deus. Com a tua presença. Visita, Deus, esta vida, Senhor Jeová. Glórias. Glórias. Glória a Jesus. Glorificado seja teu nome, Deus. Exaltado seja teu nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Pode tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.